Qual parte desse caminho para a formação da próxima geração de líderes servos excelentes? Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Provérbios 22:6. É hora de começar a sua jornada Inspire.
Olá, pessoal, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui, de receber esse convite tão especial para compartilhar um pouquinho da minha experiência como educadora, como diretora aqui do Colégio Inspire Kids. Estou muito feliz mesmo de estar neste tempo com vocês e, e de falar de um tema tão relevante, né? Que nós estamos falando aqui, nós vamos falar do educador cristão ou o educador cristão ou o cristão educador. Quem somos, né? Esse é o nosso tema aí, esse desafio que eu recebi. E aí eu fiquei aqui pensando e Deus foi trazendo algumas experiências também, né, do que a gente também desenvolve aqui no Inspire Kids. Deixa eu me apresentar antes para vocês. Eu sou diretora aqui do Inspire Kids, meu nome é Rosângela, né? E a minha primeira formação, ela foi em serviço social. E aí, no primeiro momento, eu trabalhei nessa área em uma instituição carente aqui em São José dos Campos. E logo depois eu já migrei para a área de educação. Então, eu emendei ali uma faculdade na outra e entrei na educação e fiquei na educação e nela estou desde então. E eu me formei depois em pedagogia e eu falo que o professor ele nunca pode parar de estudar, né? Então, quando eu iniciei na pedagogia, minha primeira sala ela foi de berçário, era berçário 2. E aí eu fui estudar um pouquinho de neurociência aplicada à educação para entender um pouquinho, né, do conhecimento dessa criança, como que ela vai aprender, né, quais os estímulos neurais que ela precisa, como que esses neurônios espelhos precisam ser estimulados. E a gente foi trabalhando isso e aí a gente foi, Deus foi trazendo algumas outras situações, porque eu iniciei na sala de aula, mas eu não fiquei sempre em sala de aula. Deus foi me levando para a gestão. E aí, quando eu fui para a gestão, eu também precisei né, fazer uma formação em gestão. E o ano passado eu me fiz também uma licenciatura em artes, né? E a gente vai sempre estudando, né? E aí, na gestão agora, a gente vai trabalhando com também inclusões, e aí também falei, não, preciso fazer uma especialização também nessa área. Então, a gente vai sempre se capacitando, né? Porque eu falo assim, a gente sempre vai estudar, a gente sempre vai fazer o melhor para o Senhor e fazer com excelência, mas não é só o estudo, né? Para a gente ser mesmo um cristão, né, educador, a gente precisa ter uma formação, mas é muito além da formação. E aí eu quero ali passar para o próximo slide que fala assim, ó, ser educador é um chamado. E diz assim, ser educador é muito além de ensinar conteúdos. É uma missão, é formar vidas, não apenas alunos, né? Educar é tocar histórias e atravessar gerações. E eu tenho uma mentora que quando eu iniciei na minha área acadêmica como professora de berçário, ela era uma escola cristã. E ela falava assim, Rosângela, a partir do momento que você tocar, né, na cabecinha de uma criança, que você fizer uma oração por ela, a, a história geracional dessa criança vai ser transformada. O Senhor pode transformar a história geracional dessa criança. Então, assim, Deus foi trabalhando mesmo comigo, que não era somente eu trabalhar a formação pedagógica, os estímulos desse bebê, mas eu precisava tocar mesmo a geração desse bebê. E assim o Senhor foi trabalhando mesmo nesse tempo, para que eu entendesse que eu precisava ser um cristão educador, né? Não tinha como separar, não tinha como separar. Aí o próximo slide que diz assim, ó, quem somos? Somos cristãos que apenas dão aula ou educadores que vivem Cristo diariamente? E aí fala assim, né, em Mateus 5:14 diz assim, vós sois a luz do mundo, né? Nossas obras precisam glorificar a Jesus. Nós sempre vamos precisar glorificar ao Senhor naquilo que a gente trabalha. E não é só na educação, mas em todo lugar que a gente trabalhar, a gente vai ter que fazer para adorar o Senhor. E todo mundo cumpre um propósito. Nós estamos para cumprir o propósito, né? Para formar a nova geração.
E aqui no Spirit Kids não é diferente. E aí eu trouxe um pouquinho da diferenciação mesmo para vocês do educador cristão, né? O educador cristão, ele possui fé, ele vive valores cristãos. Muitas vezes, ele separa a fé da prática pedagógica e atua sem intencionalidade, muitas vezes em sala de aula. E eu falo assim, que não dá para separar a fé da prática pedagógica. A gente sempre vai viver isso com intencionalidade mesmo. Não podemos, né, perder a oportunidade de ser intencional com os nossos alunos, com as famílias, com as pessoas que entram na escola. E eu falo assim, quando uma família entra aqui para fazer uma visita, às vezes ela não vai ser aluna do Spirit Kids, mas por que que ela está aqui? Há um propósito para ela estar aqui. Então, assim, esse atendimento vai precisar ser intencional, né? Algo que a gente vai falar para ela no decorrer dessa visita vai tocar essa família. A gente vai ministrar Jesus para essa família de uma forma intencional. A gente vai falar como que a gente trabalha o pedagógico, mas também a gente vai falar como que Jesus é inserido dentro desse pedagógico, né? Que a Bíblia ela é referência para a gente em tudo que a gente trabalha aqui dentro. E essa pessoa ou essa família ela vai sair daqui de alguma maneira tocada por Jesus. Então sempre há uma intencionalidade para a gente. A gente não consegue ser um educador cristão, né? A gente precisa ser um cristão educador. No próximo slide eu trago mesmo que o cristão educador, ele integra fé, ensino e prática. Ensino com propósitos eternos, que vive o que ensina e torna-se um currículo vivo. Nós somos o currículo vivo. E eu falo muito para a equipe aqui, que nós vamos ser a Bíblia que as pessoas vão ler. Que Bíblia as pessoas estão lendo através das nossas vidas, né? Nós não somos perfeitos. Eu sempre falo que aqui nós não somos perfeitos. Nós sempre... eu falo que o Spirit Kids, o Colégio Spirit não é perfeito porque nós estamos aqui, né? Mas nós sempre vamos fazer como Jesus faria, né? Como Jesus faria isso? Qual seria a atitude de Jesus nessa situação, né? E aí eu trouxe para vocês que a educação é um chamado e não apenas uma profissão. E aí eu trouxe uma experiência de uma professora em sala de aula para que vocês tenham um pouquinho assim, da noção e da ideia de como nós trabalhamos aqui. Uma professora nossa, o ano passado, ela trabalhou um devocional com os alunos, e nesse devocional ela falou do bom samaritano, né? E aí ela contou a história, ela falou do bom samaritano, ela falou que ele parou para ajudar aquele homem, né? Os outros não pararam, mas ele parou para ajudar o homem que estava caído. E aí ela trabalhou essa história bíblica e depois ela trabalhou um pouquinho do ensino. Ela falou assim: ó, nós vamos montar um jogo agora, e nesse jogo nós vamos precisar uns ajudar os outros para que a gente possa fazer com que esse jogo fique completo. Então ela trabalhou isso também dentro do pedagógico. Então eles trabalharam ali uma contagem, né, uma concentração. Foi desenvolvido isso com eles e depois ela trouxe a prática também. Hoje, aqui na escola, como que nós podemos ajudar alguém, né? Um amigo, né? Amarrar o tênis do amigo que ainda não sabe amarrar, ir lá no berçário dar água para os bebês. Então, aí alguns escolheram ir lá no berçário, a gente conversou com a professora do berçário, eles entraram no momento lá X, que a gente agendou, e eles ajudaram a dar água para os bebês. Aí eu observei, porque de frente à minha sala tem uma sala de judô, e tem uma aluna que ela se formou ano passado. E depois desse devocional, todas as aulas semanais de judô que eles tinham, ela sempre amava ajudar os amigos que ainda não sabiam amarrar o tênis. Então, ela sempre auxiliava esses amigos e ela tinha prazer mesmo em ajudar, né? E a gente vai trabalhando mesmo, que o cristão educador, ele sempre vai inserindo Jesus na vida da criança de uma maneira tão natural, porque quando a gente vive Jesus, a gente vai mesmo inserindo Jesus de uma maneira natural e que é tão intencional, é tão prático, que as crianças vão entendendo, né?
que viver com Jesus é muito gostoso mesmo, né? E aí eles ajudavam os amigos, né? Cumpriam mesmo esses combinados com a professora. Eu falo que aqui a gente trabalha um pouquinho da história de Moisés. E a história de Moisés fala que quando eles saíram do Egito, né, em caminho à Terra Prometida, Deus deu algumas orientações para Moisés. E através dessas orientações, eles trabalharam um pouquinho essas orientações, eles trabalham um pouquinho de algumas orientações de Jesus para proteção. Então, a gente vai trabalhando isso com eles durante o ano todo, e a gente fala, para não ficar uma coisa muito assim, séria, a gente trabalha com eles que eles têm os mandamentos do coração, né? E eles, de uma maneira prática, eles vão entendendo a respeitar o amigo, a ajudar o amigo, a dar vez às vezes, a pedir emprestado o brinquedo que está na mão do amigo, a respeitar a autoridade da professora também em sala de aula, né? E a nossa identidade mesmo, né, como Spirit Kids, é escolher ser um cristão educador, né? Porque entendemos que cada sala de aula é um campo missionário. Nós trabalhamos mesmo para formar mesmo. A Bíblia diz, né, para a gente inculcar mesmo a palavra na mente da criança, no coração da criança. E isso a gente faz de maneira intencional todos os dias aqui no Spirit Kids, né? E nós falamos assim, oportunidades no ambiente escolar. Próximo slide diz assim, ó, influenciar vidas desde a infância, formar o caráter não apenas do intelecto, ser referência de amor, paciência e justiça, levar Cristo através de atitudes. Em Provérbios 22 diz assim, ó, ensine a criança no caminho, né? E ela nunca vai se esquecer. E muitas vezes nós falamos que a formação do caráter, a parte mais assim que eu falo assim que onde é o ápice mesmo da formação do caráter, vai até os 6 anos. Há estudos que falam disso. Então, nós estamos numa fase crucial, que é aqui na educação infantil do Spirit Kids, nós estamos de 4 meses a 5 anos e 11 meses, onde depois eles vão para o primeiro ano, né? Então, quando o aluno, por exemplo, vem na minha sala, eu sempre gosto de trazer também, né? Levar mesmo Cristo através das atitudes. Então, ele vem na minha sala, às vezes a professora fala, ai, Rosângela, eu vou levar o aluno tal aí, porque a gente está tendo uma situação tão complicada lá na sala. Já conversei, já orientei, a gente já repassou os mandamentos do coração, e aí eu converso aqui com ele, mas eu sempre, antes de relatar para ele, eu ponho ele a refletir também. Então, eu pergunto sempre para ele assim, o que aconteceu? Eu quero que ele me conte. E aí a gente vai trazendo uma reflexão mesmo, né? O que foi errado nisso? Qual a atitude que você precisa tomar? Eles mesmos já vão trazendo mesmo. Tia Rô, acho que eu preciso pedir perdão para o meu amigo, né? Você precisa cuidar do seu amigo. Jesus tinha 12 amigos. Jesus cuidava dos amigos dele, né? Jesus partilhava o pão, a mesa. Jesus cuidava dos amigos. Jesus tinha essa intencionalidade de ajudar as pessoas, de perdoar, de pedir perdão. Então, a gente vai também trazendo essa influência na vida das crianças, a formação do caráter, não apenas do intelecto, não apenas da formação ali onde as habilidades da BNCC precisam ser desenvolvidas, mas trazendo a referência de Jesus mesmo, do amor de Jesus, né? E também eu falo que nós sempre temos que ter mesmo o coração de Jesus para trabalhar com eles. E aí falar um pouquinho do currículo vivo mesmo, né? Do cotidiano. O maior ensino não está no material, está na vida do professor. O currículo vivo é quando o professor ensina perdão e perdoa, ensina respeito e respeita também esse aluno, ensina amor e demonstra amor. O ano passado a gente recebeu um aluno e ele era especial, mas a gente percebeu que a família era muito ferida, até por muitos nãos que essa família recebeu, né? Por muitas portas ali na cara que essa família recebeu. Então, qual que foi a nossa atitude ali e da professora? Eu preciso derramar amor sobre esse aluno, eu preciso fazer com que esse aluno venha se desenvolver, para que eu conquiste mesmo e ganhe o coração desse aluno. Então, esse aluno ele já estava no último ano da educação infantil conosco,
a gente conseguiu desfraudar esse aluno, a gente andou perto dessa família, a gente conversou bastante com uma equipe multidisciplinar, a gente foi trazendo toda uma estrutura para fortalecer essa família, né? E entender que essa família era amada, que esse filho veio para um propósito específico, que ele era especial, que ele era uma criança linda, e isso foi trazendo também, né, uma atitude mesmo dessa família entender mesmo que situações que elas viveram, elas precisavam perdoar, elas precisavam viver dali para frente o que Deus tinha para elas, né? Então, assim, a professora ensinando sempre o respeito, mas também respeitando, né, a vida e a história daquela família, ensinando com amor e demonstrando amor. Isso realmente é um currículo vivo, a gente precisa trabalhar isso na escola. E aí o cristocentrismo na educação, né? Que aí é o próximo slide que diz assim: ser cristocêntrico é colocar Cristo no centro de todas as coisas, das decisões pedagógicas, da orientação, do olhar para a criança, das decisões da mediação de conflitos. E lá em Gálatas 2:20 diz assim: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Eu falo assim que às vezes a gente vai ter que pedir perdão mesmo para esse pai mesmo, né? Não que a gente vai ser permissivo, mas em algumas situações você vê que esse pai ele precisa ser amado, né? A história dele às vezes não foi fácil. Então eu gosto muito de ver a história do pai. Às vezes tem uma situação com um aluno em sala, e eu falo para a professora, a gente não sabe a história do pai, a gente não sabe a história da família, não sabe o que essa criança está passando em casa, a gente passa mesmo de uma maneira assim amorosa, investigar um pouquinho dessa família para a gente entender, né? E tomar as decisões pedagógicas certas, dar uma orientação, ter um olhar individual, porque eu falo, cada criança é única e Deus fez de maneira individual e especial, né? E mediar mesmo os conflitos que a gente precisa trabalhar. E eu falo assim, a escola ela é um lugar de acolhimento e um lugar que trabalha mesmo essa formação e traz segurança para a criança, ela precisa trazer segurança. A gente tem um aluno que a gente teve uma situação muito difícil, a mamãe entrou aqui um dia, desesperada, chorando, sentou aqui e começou a chorar e relatou uma situação de um suicídio do avô, que tinha acontecido no período da manhã, esse aluno estudava à tarde, e ela falou assim, eu não quero que ele vá, né, no lugar onde o avô está lá, onde vai ser o velório, mas ele quer muito vir para a escola. Então, num dia tão difícil que aquela família viveu, e a mãe relatando para aquele aluno que o vovô foi morar, né, virou uma estrelinha, e contando para ele que foi morar com Jesus, ela trouxe esse aluno aqui, esse aluno passou com a gente aqui a tarde toda, na aula, e a professora teve a oportunidade de orar com ele, dos alunos abraçar ele, e dele se sentir acolhido também, né? E aí eu queria trazer também para vocês um pouquinho da cosmovisão cristã em sala de aula, que é o próximo slide, que diz assim, a cosmovisão cristã em sala de aula, na prática. Cada criança é criação de Deus. Trabalhamos princípios de verdade, de amor, de responsabilidade. As emoções são trabalhadas com base no caráter de Jesus, de Cristo, e situações diárias viram aprendizados espirituais, né? Situações do dia a dia mesmo, da gente orar todos os dias intencionalmente, agradecer pelo alimento com as crianças, e elas entenderem desde o berçário que a mesa é um lugar de partilha, é um lugar de comunhão, né? A gente tem, por exemplo, aqui o momento do lanche, a professora do Pré-School 2, ela serve os alunos, e esses dias eu cheguei lá e falei para o aluno, você não vai comer o seu lanche? Ele, não, eu estou esperando a professora para a gente comer junto. Então, eles entendem também, né? Esse momento da mesa é um lugar de partilha, é um lugar de comunhão, é um lugar de estar juntos. Então, assim, há uma visão mesmo, na prática mesmo, de princípios diárias mesmo, deles viverem esse aprendizado. Da mãe fala assim, Rosângela, a gente não tinha o hábito de orar em casa. Às vezes a família não é cristã, mas está aqui com a gente. Mas você acredita, né, que a aluna tal, a partir do tempo que ela está aqui na escola, ela decorou a oração que vocês fazem lá no berçário, e todos os dias a gente precisa parar para orar com eles. Isso não tem preço, gente, porque eu falo que quando a gente leva Jesus para dentro da casa da família, quando a gente leva Jesus
para o coração dessa criança. Isso nunca mais será esquecido por eles, né? E aí a vivência no Inspire Kids, aí eu quis trazer alguns exemplos práticos mesmo, né? De vivências aqui no Inspire Kids. Então, vivências no Inspire Kids, exemplos práticos de conflitos, perdão e reconciliação, agitação, domínio próprio como amor, influências, identidade em Deus, professores cansados, né? Um cuidado espiritual, não dá para transbordar sem estar cheio. Eu falo que o professor, se ele não estiver inspirado, ele não vai inspirar em sala de aula. Então, a gente sempre vai ter que mediar os conflitos, né? Trazer perdão e reconciliação, tanto de aluno para aluno, situações que aconteçam na escola. Então, trabalhar com eles também o domínio próprio, que eles têm controle sobre o próprio corpinho, porque Deus os fez para dominar o seu corpinho, né? Trabalhar a identidade deles, desde bebês, eles têm lá a música que Deus criou eles com muito amor, onde tem a foto deles, né? E o professor, às vezes, ele vai ficar cansado. Eu falo que em todas as faixas etárias, o professor ele vai encontrar desafios significativos, muitas vezes. E a gente vai sempre trabalhar. Aqui a gente tem o nosso capelão, que trabalha também um tempo de oração, tem a psicóloga também, que trabalha as emoções desse professor. Eu falo que a direção, ela sempre está aberta, eu gosto de deixar minha porta aberta, porque o professor ele precisa ser livre e ter liberdade e confiança de entrar aqui e pedir ajuda também quando ele não estiver bem naquele dia. E a gente também ter esse acolhimento com o professor, que eu falo que o professor ele é meu aluno, né? Ele é o meu aluninho aqui, então eu preciso auxiliar ele, ajudar ele, cuidar dele, né? Gerenciar situações, às vezes, entre o aluno, reuniões que eu preciso, às vezes, fazer com aquela família, trazer projetos, estrutura, para que aquela professora possa trabalhar algumas situações que apareçam na sala de aula. E nós vamos sempre... nossas obras precisam glorificar a Jesus, né? Se não entendemos o chamado, nós não vamos cumprir o propósito mesmo. Então, é bem desafiador hoje ser educador, mas eu falo que com Jesus nós somos mais que vencedores, nós sempre vamos conseguir vencer mesmo os obstáculos do dia a dia, né? Nós trabalhamos mesmo para viver Jesus. E aí o próximo slide ele fala da essência do amor da educação. Amar na educação não é passar a mão na cabeça, não é evitar correção, não é ignorar limites, é corrigir com graça, ensinar com paciência, olhar com misericórdia e permanecer mesmo quando é difícil. Eu falo que a gente não passa a mão na cabeça dos nossos pais. Quando o pai entra aqui dentro, ele já sabe como nós trabalhamos. A primeira fala que eu tenho com o pai quando ele entra aqui é que nós somos um colégio confessional cristão, que nós não trabalhamos uma placa de igreja, mas a Bíblia é a nossa referência, a nossa conduta para tudo. Que se nós vamos trabalhar um conteúdo do SAS, educação, que é o material que nós usamos aqui, a partir dos 4 anos, nós vamos trabalhar, por exemplo, o SAS é um material tradicional, ele não é um material onde trabalha um conceito bíblico dentro dele, mas a professora sempre vai inserir. Então, por exemplo, lá no SAS tem uma gama de atividades que trabalham os planetas, mas antes a professora vai sentar com esses alunos, ela vai trabalhar um pouquinho da criação, quem criou esses planetas, né? Então ela trabalha a Gênesis dali, ela trabalha um pouquinho da criação, ela trabalha assim, a fala de tudo que foi criado, que Deus criou os céus, ele separou a terra da água, ele foi trabalhando todas essas coisas, em 6 dias ele trabalhou tudo isso e no 6º dia ele contemplou. E depois ela vai começar a trabalhar esse material do SAS, através de imagens, através de vivências. Aqui nós também levamos eles para um passeio, para eles conhecerem um pouquinho sobre os planetas. Então, tudo isso a gente vai trabalhar com eles, né? E a gente vai desenvolver o pedagógico, mas a gente também não vai passar a mão na cabeça. Então, eu já falo para a mãe que como que trabalhamos, porque às vezes a família vai falar, eu não quero trabalhar numa religião, eu não quero que meu filho tenha acesso a nenhuma religião. Já aconteceu isso com a gente. E tá tudo bem, mas a gente precisa trabalhar com a verdade. E trabalhar mesmo. Mãe, a gente trabalha em aliança com a família. Então, a gente já faz uma sondagem no início do ano. Se no final do primeiro trimestre a gente percebe que há uma situação onde a gente precisa pontuar, a gente vai pontuar para a família, a gente vai registrar em ata, a gente vai conversar com a sua família. Se a gente precisar fazer um encaminhamento, a gente vai fazer um encaminhamento.
porque a gente sempre vai trabalhar com a verdade. Nós já tivemos situações aqui da criança, a criança caiu, ai, Rosângela, a criança caiu, mas não aconteceu nada. Mas, ela bateu a cabecinha, não teve galo, não teve marca, mas a gente vai falar para a mãe, porque a mãe trouxe essa criança aqui confiando na gente, ela sabe que essa criança está sendo cuidada aqui, então nós vamos trabalhar com a verdade com essa criança. Então essa família vai saber que nós vamos trabalhar e aqui tudo que acontecer aqui com essa criança a gente vai passar para a família. Correções também, né? Não vamos evitar correções, nós vamos trabalhar com eles, situações onde eles precisam às vezes parar um pouquinho, ele vai precisar descansar o corpinho, a gente fala, respirar um pouquinho ali, eu falo, cheirar florzinha, soprar velhinha, né? Eu falo que eles estão embaixo do guarda-chuva que protege eles. Então, esse guarda-chuva é a professora, ela traz ali uma proteção. Mas, às vezes, se eles saírem debaixo da proteção, eles podem machucar, eles podem ter situações onde eles não precisavam passar porque eles saíram debaixo da proteção. Então, a gente vai corrigir e todas as correções que são feitas, mediações em sala de aula, são sempre enviadas para os pais na agenda e também orientado para o pai reforçar em casa, como que a gente orientou aqui, como que a gente trabalhou, mas uma correção sempre com graça, ensinar com paciência, com misericórdia, não de uma maneira punitiva. Nós não trabalhamos a educação cristã de uma maneira punitiva, mas sempre de uma maneira onde traz a misericórdia e a graça do Senhor, né? Eu falo muito para eles, a gente fez uma capacitação e eu deixei até aqui. A gente tem essa árvore aqui e eu falo para eles que a professora é a árvore e eles são esses frutos e eles precisam estar bem fortalecidos aqui na árvore porque eles estão em formação e esses frutos para serem tirados da árvore já precisam estar maduros e eles ainda precisam estar conectados com essa árvore para eles serem nutridos e para eles se fortalecerem. Aí fala um pouquinho agora no próximo do nosso chamado, né? Ser educador cristão é servir com amor, ensinar com propósito, viver com coerência, impactar gerações. Não somos chamados para ensinar apenas conteúdos, somos chamados para amar vidas. Nós somos chamados para amar vidas e tocar mesmo, né? Vidas, gerações, tocar os nossos alunos, as nossas famílias. É com um gesto mesmo de bom dia, de boa tarde. Às vezes a gente vai abraçar uma mãe ali fora, né? Às vezes, muitas vezes as mães chegam aqui e elas querem conversar e eu recebo elas aqui, converso, porque às vezes elas querem mesmo trazer uma situação difícil que estão vivendo e muitas vezes eu não vou ter uma fala ali de imediato, mas eu falo, Espírito Santo, me conduz, né? Então a gente pede ali o auxílio do nosso capelão, às vezes da psicóloga também para trazer esse auxílio. Então, ser educador cristão é servir com amor mesmo, é ensinar com propósitos, é viver com coerência, é impactar gerações, porque essa geração ela está em nossas mãos e nós precisamos tocar essa geração. Está em nossas mãos. E o que nós estamos fazendo? Eu falo que nós fomos chamados para um propósito. E qual que é o propósito, né, que nós estamos tocando hoje? Né? Às vezes nós queremos estar em um lugar, mas o Senhor não nos quer onde nós estamos, o Senhor quer. E eu sempre oro, Jesus, eu quero estar no centro da sua vontade. Então eu levanto e já falo, Senhor, qual que é a nossa agenda hoje? O que nós vamos fazer hoje? Quais as vidas que o Senhor quer que eu toque hoje? O que o Senhor quer que eu fale hoje? Né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E às vezes eu também fico irada, eu falo, ai Jesus, nossa, que mãe difícil, que pai difícil, né? Como educadora, às vezes tem também, né? O que eu faço, né? Qual estratégia que eu uso com esse aluno, que eu já usei todas as estratégias que eu conheço, que eu tenho, que eu já fiz e eu não deu certo. Então, qual estratégia que eu preciso usar? Qual projeto que eu preciso trabalhar? Me dê novas ideias, me dê novas estratégias. E assim a gente vai desenvolvendo mesmo, e trabalhando com as famílias, com as crianças, com a equipe. E nós já recebemos muitas, assim, os nossos professores são professores cristãos, porque eu falo que para tocar a geração e para ter mesmo esse contato com a palavra de Deus e trabalhar mesmo as habilidades junto à palavra, a pessoa precisa conhecer da palavra. Você não consegue separar. Você vai precisar trabalhar Jesus
junto com o seu conteúdo pedagógico, né? Não sei, às vezes uma história que você vai contar e depois você vai trabalhar o pedagógico, às vezes nas palavras que você vai ensinar, de alguma forma você vai levar Jesus para essas crianças, às vezes no abraço para aquela criança que está chorando, no acolhimento para aquela criança que está chorando. A gente sempre vai impactar a geração, nós estamos aqui para isso, né? E é isso, Deus tem me chamado mesmo para trazer mesmo, cuidado para a equipe, que eu falo que isso é o principal, e nunca vai ser fácil, sempre, né? A gente vai ter desafios sempre. Eu tenho aqui também na gestão, as meninas também em sala de aula, mas a gente sempre estamos juntas mesmo, para vencer os desafios. E às vezes a gente vai orar juntas, às vezes nós vamos estar. Nós vamos orar, nós vamos chorar, mas nós vamos nos levantar. E às vezes eu falo que os documentos, os papéis, a parte burocrática da gestão é importante, mas a vida humana é muito mais importante. Então, muitas vezes eu vou sair daqui, eu vou ir lá ajudar uma professora, porque ela é mais importante que o documento que eu posso fazer depois. Né? Eu sempre vou ter um prazo, eu sempre faço tudo com muita antecedência para que eu tenha essa disponibilidade de sair da minha sala e ajudar um professor, de atender um pai, de auxiliar um aluno. E porque assim, eu estou aqui para fazer como Jesus faria. Então, eu quero sempre que Jesus seja o centro mesmo da minha vida e eu seja mesmo a Bíblia que as pessoas possam ler e possam ler essa Bíblia falando: "Nossa, eu quero viver isso na minha vida, no meu trabalho, na minha carreira, independente da carreira que a pessoa escolher, né?" E aí eu trouxe também esse vídeo para vocês e uma reflexão que fala assim que muitas vezes o aluno mais desafiador é o que mais vai precisar de amor, é o que mais vai precisar de atenção, é o que mais vai precisar de abraço, né? E aí muitas vezes a gente precisa olhar para esse aluno com mais atenção mesmo e com mais carinho, com mais amor. Porque se nós olharmos com os nossos olhos, com aquilo que a gente acha que é, às vezes a gente vai errar. E a gente precisa olhar com os olhos de Jesus. Jesus, como o Senhor faria? Né? O que o Senhor faria? Aí eu queria colocar esse vídeo aí para vocês verem um pouquinho do que a gente trabalha com os nossos alunos, uma visita que a gente fez com eles na Casa Betel. Eles sempre visitam na aula de educação cristã Casa Betel. Para que vocês vejam. Nessa aula da professora Nádia, eles amam visitar a Casa Betel. Eles fizeram desenhos para Jesus aí com a professora Nádia. Oraram por outros países e nações. E esse aluninho, no momento da visita à Casa Betel, ele pediu oração por ele. A Nádia orou pela cidade, com os alunos. Eles oraram entre eles. E aí eles saem da Casa Betel e chegam aqui contando muitas coisas que aconteceram, o que aconteceu lá, por quem eles oraram. Essa semana a gente está trabalhando na semana de Páscoa, então a gente fala que o chocolate é o doce da salvação. A gente, sim, partilha de um chocolate, mas ele é o doce da salvação. E qual que é o verdadeiro sentido da Páscoa? Então a gente trabalha todos os símbolos da Páscoa. Eles levam o memorial, que eles vão levar amanhã, né? Levam o memorial. Hoje eles ouviram a história da Páscoa, né, na aula de educação cristã, todos eles. Então, eles fazem a calça aos cordeirinhos aqui, eles acham lá a tumba vazia, a cruz, né, o cálice, o pão. Então, os elementos da Páscoa são trabalhados com eles. E a gente vai ministrando mesmo Jesus no coraçãozinho deles. E sempre de uma maneira leve, né? Que a gente pode sim comer o chocolate, mas qual que é o verdadeiro sentido da Páscoa? É a morte e a ressurreição de Cristo e que ele veio para nos salvar mesmo e trazer vida e vida abundante. E é isso, gente. Queria agradecer mesmo por poder partilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem trazido aqui para o Inspire Kids. Espero ter ajudado vocês, ter abençoado a vida de vocês e que vocês também sejam referência aonde vocês estiverem para outras pessoas, tá bom? Deus abençoe. Uau, que sensacional! Que aula maravilhosa! Muito obrigada, Rosângela. Deus abençoe a sua vida.
Que aula incrível! Eu a cada webinar eu fico mais apaixonada ainda por todo o trabalho que vocês têm feito no Inspire Kids, no Inspire e com todo o aporte aí da educação cristã para essas crianças nessa formação integral delas. E eu amo esses vídeos que vocês compartilham dessas crianças lindas. Eu amo quando a Nádia compartilha também. O nosso material de formação cristã sempre tem um monte de desenhos lindos deles e é muito gostoso de ver e acompanhar esse desenvolvimento dessas crianças. Muito obrigada, Rosângela, por sua aula, foi maravilhosa. Deus abençoe a sua vida. Boa noite, pessoal. Eu sou a Andresa, eu sou parte aqui da equipe do SEI. Vim aqui nesse finalzinho falar para vocês que vocês vão ter a oportunidade de estar conosco, com a Rosângela também, na nossa conferência Inspire de Educação. Nos dias 20 e 21 de abril, nós estaremos nesse feriado aí que é emenda de segunda e terça, na nossa conferência Inspire de Educação. Nosso tema esse ano é realmente para a gente poder viver isso, né? Os propósitos de Deus na nossa vida. Somos criados, amados e enviados para esses propósitos, né? Então, vocês, educadores, têm uma condição super especial. Já fica ligado no nosso chat aqui, que tem um link do grupo do nosso WhatsApp para vocês poderem entrar no nosso grupo do WhatsApp do webinar. Neste grupo do WhatsApp, vocês terão acesso a esse material de slides de hoje e desta gravação também. Mas se você perdeu os outros webinars, não se preocupe, porque todos foram salvos no YouTube do SEI. Então, no chat também e no grupo do WhatsApp do webinar, nós vamos disponibilizar para vocês o link do canal do YouTube do SEI com todos os webinars até aqui. Nós já estamos no 6º webinar, estamos na reta final. E estamos aí há 19 dias para a nossa conferência Inspire de Educação. Nós esperamos que vocês estejam gostando desses webinars e venham até a conferência para se aprofundar mais em muitos temas, como a Rosângela abordou um pouquinho hoje de gestão, um pouquinho de prática pedagógica. Nós iremos ter vários workshops na conferência Inspire de Educação com diversos profissionais, educadores daqui do nosso ecossistema e também convidados especiais para falar sobre temas da nossa atualidade, sobre essa geração, sobre inteligência artificial. Então, meu convite para vocês é para que vocês estejam conosco. Nossa virada de lote está bem próxima. Nós estamos no 2º lote e ele vira amanhã. E vocês têm um desconto super especial por estarem presentes no webinar, para vocês conseguirem comprar aí a sua inscrição para a Conferência Inspire de Educação ainda no 2º lote com 20% de desconto. O cupom também está no chat, mas eu recomendo vocês entrarem no grupo do WhatsApp para ter todas essas informações e não perder nenhuma atualização do que nós estamos preparando para vocês. Muito obrigada pela presença de todos e participação. Deus os abençoe, tenham uma ótima noite. Aproveite o final de semana aí com o feriado dessa semana para maratonar todos os webinários até aqui. Deus abençoe, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus.